para proteger o Alexandre de Moraes, você veja quantas ilegais... É como mentira, né? Você mente, Sim, aí você tem que ficar exatamente. contando mentiras para sustentar a mentira original. E é um processo sem fim. E aí o Alexandre de Moraes faz as ilegalidades todas, né? Comete todos esses arbítrios, abusos e ilegalidades, e um monte de gente tentando proteger o Alexandre de Moraes vai cometendo mais uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades. Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia. Vamos falar do Moraes fugindo da notificação do Tribunal Federal aqui da Flórida, porque, como eu falei no início, o advogado da Rumble e do grupo de mídia do Trump, o Martin DeLuca, que nós já entrevistamos aqui no Conversa Timeline, ele voltou às redes sociais para denunciar manobras da justiça brasileira para que o Alexandre de Moraes, essa flor de formosura do STF, não seja notificado sobre o processo movido pela Rumble e pelo grupo de mídia do Trump aqui nos Estados Unidos, nesse tribunal federal aqui do estado da Flórida. A ação é movida aqui por quê? Porque o Alexandre de Moraes, né, ele censurou redes sociais, perfis de redes sociais de cidadãos brasileiros residentes nos Estados Unidos, cidadãos americanos também, pediu dados cadastrais e tentou de todas as formas bloquear, inclusive o Rumble ele conseguiu bloquear as plataformas no Brasil. Então, desde fevereiro, o Tribunal Federal da Flórida, no qual está sendo movida essa ação contra o Alexandre de Moraes, está tentando notificar o ministro do Supremo. Eu vou ler aqui o que escreveu o Martin DeLuca nas redes sociais dele. As autoridades brasileiras estão bloqueando a citação judicial de Alexandre de Moraes, uma formalidade judicial de rotina, a entrega de documentos judiciais dos Estados Unidos sob a Convenção de Haia. Está sendo tratada pelas autoridades brasileiras como um perigo mortal. O Tribunal Federal dos Estados Unidos solicitou ao Judiciário brasileiro em julho, que notificasse o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo Rumble e Trump versus Moraes. Em vez de processar o pedido, o Superior Tribunal de Justiça colocou o processo sob sigilo e o enviou ao Procurador-Geral da República para que ele fizesse um parecer. Isso provocou um atraso de meses. O PGR acaba de emitir seu parecer e ele é secreto. Isso não é normal, continua Martin DeLuca. Sob a Convenção de Haia, os tribunais devem tratar um pedido de citação como ato puramente administrativo, apenas verificando formalidades e as executando expeditivamente, quer dizer, rápido. Não há base para sigilo e nenhum papel para promotores ou o Poder Executivo. Mas, neste caso, os próprios aliados de Moraes estão tratando uma simples citação judicial como se fosse uma ameaça à segurança nacional. O atraso é uma violação das obrigações internacionais do Brasil e uma tentativa transparente de proteger Moraes da responsabilidade em um tribunal dos Estados Unidos. Essas ações demonstram quão profundamente o Estado de Direito foi comprometido nas instituições brasileiras para proteger um homem acusado de violar direitos constitucionais em solo americano, atacar empresas americanas e criminalizar a dissidência. E aí o Martin DeLuca termina esse texto dele, essa publicação dele, bota lá todo passo a passo, né, da chegada da notificação, o que foi feito, em que data foi recebida pela STJ, quando foi encaminhada para o PGR, quando o PGR devolveu, e ele termina marcando o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que vai se reunir provavelmente na quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e ele pede que o Marco Rubio pergunte ao Mauro Vieira, escuta, por que o Alexandre de Moraes está sendo blindado, protegido e não recebe a notificação que foi encaminhada aqui pelo Tribunal Federal da Flórida? Isso é um absurdo completo, a quantidade, quer dizer, para proteger o Alexandre de Moraes, você veja quantas ilegais, é como mentira, né? Você mente, Sim, aí você tem que ficar exatamente. contando mentiras para sustentar a mentira original, e é um processo sem fim. E aí o Alexandre de Moraes faz as ilegalidades todas, né?
comete todos esses arbítrios, abusos e ilegalidades, e um monte de gente tentando proteger o Alexandre de Moraes vai cometendo mais uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades. De 2019 para cá, é o que a gente vê o tempo inteiro. É o judiciário inteiro protegendo todas as barbaridades que ele comete. Agora o executivo vem junto, também legislativo, porque você tem presidente da Câmara, você tem presidente do Senado, principalmente, né, blindando o Alexandre de Moraes. Você tem tribunais, porque nesse caso, se eu não me engano, foi enviada a notificação por STJ. STJ, essa já é a terceira, né? Pois é. Tentaram de várias maneiras, né? Desde fevereiro. O STJ deveria simplesmente mandar, inclusive, no próprio STF. Poderia ter sido entregue no gabinete do Alexandre de Moraes. Tá? Algo que é conhecido, o Alexandre de Moraes continua trabalhando no STF, né? Apesar de ser um absurdo, porque ele já está classificado como violador de direitos humanos em solo americano, e ele continua trabalhando. Então o local de trabalho dele é conhecido, o horário de trabalho dele é conhecido, o STJ facilmente poderia ter mandado alguém para o gabinete do Alexandre de Moraes. Agora vejam que interessante, os mesmos que antes estavam defendendo que o Jair Bolsonaro fosse notificado numa UTI, são contra, né? Estão passando pano, estão fingindo demência ao fato de que o Alexandre de Moraes deveria ter sido notificado no seu gabinete de trabalho e não foi. Porque esse seria o trâmite normal. Vocês conseguem entender a diferença? Porque tinha gente até no chat, na época aqui, que eu falei sobre isso, defendendo a mulher que foi lá na UTI, né, cumprir o trabalho dela e tal. Cadê? Cadê agora? Não tem mais nenhum oficial de justiça para cumprir o trabalho? O que mais irrita é isso, que o Alexandre de Moraes insiste nessa tese louca dele, né, coisa de psicopata, de que o Eduardo Bolsonaro está fugindo das notificações, porque ele tem endereço no Brasil, mas ele está nos Estados Unidos e ninguém sabe onde. E ele está fazendo o quê, o Alexandre de Moraes? É um negócio tão descarado, mas tão descarado. Assim, é tão hipócrita, é tão hipócrita isso. A parte do Alexandre de Moraes não me surpreende, nem me incomoda tanto, porque é da natureza dele.